Aleluia, glória a Deus. Amados, a paz do Senhor Jesus, boa tarde, gente. Aleluias, glória a Deus. A chuva não foi capaz de nos impedir de estar aqui para receber a nossa bênção, né? Tenho certeza que será uma tarde gloriosa na presença do nosso Deus e nós vamos ver a presença dele ser manifesta neste lugar, amém? Eu quero convidar você a ficar sobre os seus joelhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos entregar essa tarde nas mãos do Senhor, crendo que o Senhor vai operar maravilhas no meio de nós. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, Deus altíssimo, Deus amado, Criador dos céus e da terra, nós te rendemos graça, louvor e exaltação, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Jesus, porque as tuas misericórdias, elas se renovaram sobre nós. Meu Deus, nesta tarde, obrigada pelo teu amor que é incondicional, Senhor. Obrigada, Jesus, pelos livramentos vistos e não vistos, Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que nas regiões celestiais o Senhor peleja por nós. Ah, Senhor Jesus, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor marcou essa data, esse dia estava marcado, Senhor, para que nós pudéssemos, ó Deus, ser abençoados esta tarde, ó Pai. Pai, nós viemos aqui, Pai, porque nós te amamos, ó Deus, porque nós amamos a tua casa, porque nós amamos a tua presença. Mas nós sabemos, ó Deus, que todas as vezes que nós adentramos em tua presença, Senhor, nós não saímos da mesma maneira, nós saímos diferenciados, nós saímos, meu Deus, ainda mais fortes, ainda mais firmes, Senhor. Obrigada, Senhor amado. Aleluias por essa tarde reservada a nós, Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, que esse ambiente é teu, que essa casa é tua, que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, de operar em nosso meio. Faça, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, segundo o teu querer. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos dependentes do Senhor. Deus, em nome de Jesus, usa cada um dos teus servos, Senhor, que vai, meu Deus, assumir um lugar nesse altar hoje. Meu Deus, quer seja no louvor, quer seja na palavra de ofertório, quer seja na intercessão. Meu Deus, quer seja na palavra desta tarde, Senhor, usa, Deus, a missionária Zefa de uma maneira como o Senhor nunca usou antes, ó Deus, que ela receba autoridade, que ela receba virtude, que ela receba poder dos céus. Deus, usa ela, Senhor, tremendamente na palavra esta tarde. Senhor, usa ela para profetizar em nossos corações, Senhor. Usa ela como ferramenta do Senhor neste lugar, Senhor, porque nós queremos, Senhor, sair daqui impactados pela tua glória. Nós queremos, Senhor, sair daqui impactados pelo teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, não se cale diante de nós. Meu Deus, não atenta, Senhor. Eu sei, Deus, que onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Meu Deus, em nome de Jesus, honra a fé, meu Deus, dessas pessoas que enfrentaram chuva, mas vieram para a tua casa. Honra a fé dos teus filhos, Senhor. Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, que todos quantos estiverem nessa live, Deus, esta tarde, sejam alcançados por uma palavra de vitória, Senhor. Receba a nossa adoração neste lugar, ó Pai. Receba o nosso clamor neste lugar, ó Pai. Aleluias, receba as nossas súplicas, receba a nossa adoração nesta casa, Senhor. Venha sobre nós mais uma vez, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Não te cales diante de nós, ó Deus. Inclina, Deus, os teus ouvidos para ouvir a nossa oração e estenda as tuas mãos para nos salvar, Senhor. É assim que o nosso coração deseja, ó Pai. Fique conosco, fale conosco, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém? E graças a Deus, aleluias, o Senhor está neste lugar. O Senhor marcou esse encontro comigo e com você. Aleluias, assim como o Senhor encontrou aquela mulher samaritana à beira daquele poço.
Aleluias, Ele escolheu aquele dia, Ele escolheu aquele horário. Aleluias, foi um momento de intimidade, foi um momento em que o Senhor reservou para falar unicamente àquela mulher. Eu quero dizer que o Senhor, Ele reservou essa tarde, Ele separou esse dia, aleluias, porque Ele quer falar com você, porque Ele quer falar ao seu coração. O Senhor, aleluias, reservou essa tarde para nos curar, o Senhor reservou essa tarde para nos libertar. Ei, aleluias, e nós não sairemos da presença do Senhor da mesma maneira, nós sairemos daqui impactados pelo poder do Senhor, porque aquela mulher samaritana, quando ela se encontra com o mestre, ela sai do poço diferente, ela sai missionária, ela sai anunciando o evangelho da paz, o evangelho da transformação. E é assim que nós vamos sair daqui esta tarde. Nós vamos sair daqui, aleluias, emanando o poder de Deus. Nós vamos sair daqui, aleluias, mais fortes. Nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo. E por onde nós passarmos, essa presença será notória, porque Ele marcou esse encontro, Ele marcou essa tarde, Ele decidiu que esse dia seria o dia da bênção, seria o dia da vitória. Toda barreira, aleluias, toda barreira está sendo quebrada esta tarde. Toda barreira está sendo destruída esta tarde, porque nada pode impedir de recebermos a unção liberada sobre este lugar. Eu recebo esta unção, Senhor. Eu recebo a unção de ousadia. Eu recebo a unção de equilíbrio. Eu recebo esta unção, Senhor. O Senhor está nesse altar, o Senhor está nesta igreja, e nós recebemos esse poder que vem dos céus. Nós, aleluias, aleluias. Se você também recebe essa unção, eu quero convidar você a aplaudir Jesus bem forte essa tarde, recebendo a homenagem, adoração. Aleluias. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Neste momento vamos louvar ao nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e declare ao Senhor Jesus que Ele merece o seu louvor, merece toda exaltação. Aleluia. Chame a atenção de Deus para este lugar. Que o Senhor Jesus, Ele possa nos visitar nessa tarde e que possa preencher todo o vazio do nosso coração. E que você possa sair daqui renovado, cheio e transformado da graça de Deus. Aleluias. Santo és o teu nome, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Levante as suas mãos e diga: em espírito, em verdade,
te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei. Aleluia, Jesus, foi que eu nasci, ó Rei. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei. Oh, aleluias. Muito obrigada, Senhor Jesus, por ter nos trazido, Pai, até aqui neste lugar, ó Deus, onde podemos sentir a Tua graça, Jesus, onde, ó Pai, nós priorizamos, ó Pai, estar na Tua casa, onde prioramos, ó Pai, estar aqui, Pai, neste lugar, Pai, onde nos acolhe todos os dias, Jesus. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluias. Continue louvando, adorando o nome de Jesus. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda
ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Oh, aleluias. Estamos aqui, Pai, para te adorar e te servir, ó Deus. Acreditamos em Ti, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Aleluias. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo no Salmo 128. Aleluias. Quero convidar a missionária Zefa para tomar lugar aqui no altar. Aleluia. Sinta-se à vontade, minha amada, em nome de Jesus. A casa é sua. Aleluia. Salmos de número 128. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira, frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essas são as promessas para aqueles que amam e que temem ao Senhor. Aleluias. Eu quero convidar o missionário Israel para fazer oração pela família e logo em seguida o ato profético. Você pode aplaudir Jesus pela vida do irmão Israel? Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus, amém? Gostaria que você levantasse suas mãos em direção à sua casa. Feche seus olhos, vamos estar orando em nome de Jesus, amém? Espírito Santo de Deus, nós queremos, Pai, nesta tarde, ó Pai, pedir a Deus direcionamento, Senhor, ao Teu Santo Espírito agora, Pai, para o Seu estado, Deus, indo direto, Deus, em cada casa, Pai, que se encontra,
Deus, cada pessoa que aqui está, seja mulher, seja homem, ó Pai. Mas em nome de Jesus agora, Pai, na autoridade espiritual, ó Pai, que é nos dada nesta terra, em nome de Jesus, Pai, leva os teus anjos agora, Pai, em cada casa, Deus, de cada pessoa que se encontra aqui neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, se essa casa, Pai, está precisando, ó Pai, de prosperidade, ó Pai. Ó Deus, de uma mesa farta, Pai, que seja feito conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Ó Deus, aqui existe, Deus, mulheres, Deus, que estão, Pai, convictas, ó Pai, que vão receber, ó Pai, ainda neste dia, Pai, a bênção do Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, com as mãos levantadas, ó Deus, sobre os nossos lares, nós declaramos nesta tarde, ó Pai, prosperidade. Nós declaramos, ó Pai, nesta tarde, ó Pai, bênçãos sem medidas, ó Pai, em nome de Jesus. A tua palavra fala, Pai, ó Deus, ó Pai, que nós devemos, ó Pai, entregar aquilo que é do Senhor, para nós recebermos nossas bênçãos, ó Pai, na nossa vida, Pai, seja na área familiar, seja na área da saúde, ó Pai, seja na área, Pai, ó Deus, espiritual. Então, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos também, Pai, toda potestade maligna, Pai, nas hostes, ó Pai, celestiais, ó Pai, principados e potestades, ó Pai. A tua palavra fala, Senhor, que nós não devemos lutar contra a carne, ó Pai, mas sim, ó Pai, com os principados, ó Deus, e potestades, ó Pai, nas regiões celestial. Então, em nome de Jesus, nós damos, ó Pai, autoridade, ó Pai, aos teus anjos, querubins, serafins, arcanjos, ó Pai, para ir em direção a esse bairro, essa rua, essa casa, nessa cidade de Almenara, meu Deus. Entregamos, ó Pai, a cidade de Almenara nas tuas mãos. Entregamos também, ó Pai, a nossa igreja, ó Pai, a nossa missão, Pai, nas tuas mãos. Em nome de Jesus, abençoa também, Deus, a casa, Deus, da missionária Josi, ó Pai, ó Deus, ó Pai, do pastor, ó Pai, ó Deus, Anderson, em nome de Jesus, da missionária também que está aqui nesta casa, Pai, em nome de Jesus, nós, ó Deus, oramos, ó Pai, agradecidos nessa tarde, em nome de Jesus. Agora você vai declarar com fé nesta tarde, que eu e a minha casa servirão ao Senhor. Vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Podem se assentar, amados, estejam à vontade, aleluias. Eu quero louvar a Deus, né, pela vida da missionária Zefa, que aceitou o nosso convite prontamente. Tadinha gripada e ela veio. Manjoso, a gripe me pegou e ela veio com gripe e tudo. Deus seja louvado pela sua vida, missionária Zefa. Tenho certeza que o céu vai te recompensar abundantemente. Amém? Tá ali também a irmã Júlia, que está acompanhando a missionária. Bem-vinda, irmã Júlia. Sinta-se à vontade em nosso meio. Essa é a casa do nosso Pai. Aleluias. Gabi vai estar louvando ao Senhor pelos nossos visitantes. Amém? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: nossa missão, ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: nossa missão, ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e vivamos sempre assim. E não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, levante as mãos, meu irmão será. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos, e meu irmão será. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos, e meu irmão será. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Amados, todos os dias, de segunda a sexta-feira, do horário de meio-dia a 1h, nós temos o nosso programa de rádio, né? O programa Palavra de Vida,
nosso pastor Renato Silver. Então, você que tem a oportunidade de ouvir esse programa, sintonize a sua rádio na 104.7 FM no horário de meio-dia a 1h e receba no seu horário de almoço uma palavra de vida na nossa rádio. Na terça-feira, toda terça-feira, às 3h30, nossa tarde da bênção. Tem sido uma bênção, né? Um horário difícil, porque muitas pessoas trabalham nesse horário, né, irmã Zefa? Mas aqueles que têm uma folguinha sempre vêm receber uma palavra do Senhor. Aleluias. Na quinta-feira nós teremos reunião com o círculo de oração. Nessa quinta-feira nós vamos ter reunião com o círculo de oração para tratar dos assuntos do nosso congresso. Aleluias. Na sexta-feira nós teremos a nossa cesta profética. Aleluias. Nós estamos iniciando mais uma campanha. Esse será o primeiro elo na nossa sexta-feira, Setembro da Independência, né? Aleluias. Setembro da dependência de Deus. Aleluias. Então, venha iniciar essa campanha crendo que até o término desse mês, mais tardar, né? Que Deus pode fazer muito antes, mas até o término desse mês nós teremos testemunho de vitória através dessa campanha de setembro. Aleluias. Sábado, a nossa programação fica com os nossos fins e também com a nossa juventude, geração eleita. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Esse sábado é o encontro de casais. Então, esse sábado é o nosso encontro de casais. Aleluias, glória a Deus. Sábado, então, nós temos encontro de casais. Quem ainda não deu nome, ainda dá tempo de pegar as últimas vagas. Nós conseguimos um local bacana, né, para fazer o nosso encontro. Aleluias, que será aqui no Monte Residencial Laranjeiras. Nosso encontro será aqui no espaço Residencial Laranjeiras. E nós temos um palestrante que virá de outra cidade, né? E por enquanto é surpresa, mas é bênção de Deus. E é assim um casal que é abençoadíssimo. E eu tenho certeza que tem muito, muito a acrescentar na nossa vida matrimonial, no nosso casamento. E os solteiros que desejam participar e já aprender como é a vida conjugal, nós abrimos algumas vagas para os solteiros para que possam estar aprendendo como é lidar com relacionamento. Amém? E domingo à noite o nosso culto da família. A partir das 7 horas no domingo nós já estamos aqui adorando o Senhor, nosso culto da família. Amém? Glória a Deus. Dados avisos. Aplauda Jesus recebendo o missionário Islene. Ela tem uma palavra para a sua vida financeira. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Eu prometo que eu vou ser bem breve. Abre sua Bíblia lá em Lucas 21. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 21. A gente vai ler do 1 ao 4. Aleluia. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Somente até aí. Quem se colocou de pé pode se assentar. Essa palavra nos ensina sobre ofertar ao Senhor aquilo que é prioridade. Não é sobre valor, não é sobre números, é sobre eu sacrificar aquilo que eu tenho no altar do Senhor. A nossa oferta, ela precisa ser genuína, de coração puro. Lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, Deus ele vai recusar a oferta de Caim, mas não foi simplesmente pela oferta, mas pela vida dele, pela intenção que ele tinha. Então, assim como essa viúva pobre, ela entregou tudo que ela tinha. Ela não entregou somente as sobras, ela não entregou o que estava sobrando ali. Ela entregou ali tudo que ela tinha. De repente, essa viúva pobre, ela
passava por dificuldades, mas ela entendia que a casa do Senhor necessitava, né, das ofertas para continuar ali cuidando dos irmãos. E a gente precisa entender que ofertar na casa do Senhor é sempre um privilégio. É sempre um privilégio para quem oferta. Talvez você já ouviu muitas vezes que se você ofertar na casa do Senhor, Deus vai devolver não sei quantas vezes mais. Eu entendo que Deus ele já deu uma oferta grandiosa para nós, que foi entregar o Filho dele para morrer na cruz por nós. Nada do que acontecer nas nossas vidas, seja milagre, seja uma cura, seja um bem material que a gente vier a adquirir, nada vai superar essa oferta grandiosa e exclusiva que o Senhor fez por nós. Entregou o seu único Filho, o seu Filho unigênito para morrer por nós. Então a gente entende que quando a gente oferta na casa do Senhor, a gente está sendo grato porque Ele nos deu fôlego de vida, grato porque o trabalho que nós temos foi Ele que nos deu, a casa que nós temos, a saúde que nós temos. Se não fosse por Ele, nós não teríamos nada. Se não fosse o Senhor por nós, nós não teríamos nada. E além de tudo, se não fosse as misericórdias do Senhor, nem aqui nós estaríamos. Então ofertar na casa do Senhor é sempre um privilégio. Então a gente oferta a nossa vida, a gente apresenta a nossa vida diante de Deus, a gente oferta para Ele, o nosso coração, e depois a gente oferta sim, porque a oferta, o nosso dinheiro que a gente deposita aqui no altar do Senhor é o que mantém as portas da igreja abertas. Eu sei que eu já fui extremamente abençoada, e eu não estou falando de ganhos, mas de aprendizado, de crescimento, através de uma porta de uma igreja que estava aberta. Então a gente precisa entender que quando a gente oferta na casa do Senhor, a gente está ajudando a manter aquela porta aberta, a gente está ajudando a manter aquela igreja de portas abertas. E ainda mais que a nossa igreja, eu sempre vou dizer aqui nos momentos de ofertório, a nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que cuida daqueles que mais necessitam. A gente sabe disso, o quanto que a nossa igreja tem desempenhado esse papel missionário aqui em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, e nas demais igrejas, né, que fazem parte da nossa missão. Então a gente entende que quando a gente oferta na casa do Senhor, não é em números, não é em valor, mas é aquilo que a gente vai dar de coração puro, de gratidão, entender que Deus, foi por causa dele que a gente está aqui hoje, foi por causa dele que a gente tem a oportunidade de ofertar na casa dele. É por causa dele, o nosso fôlego de vida é por causa dele. Tudo que nós temos foi ele que nos deu. Então a gente precisa se alegrar quando a gente vai trazer as nossas ofertas e dízimos na casa do Senhor. A gente precisa vir com o coração extremamente satisfeito e alegre, porque não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado a dizimar. Mas a gente entende que assim como eu fui abençoada, eu sou abençoada, eu continuo sendo abençoada. Eu quero que mais e mais pessoas consigam ser abençoadas, consigam ser alcançadas através do poder da palavra, através do poder do Evangelho. Então, ofertar na casa do Senhor é basicamente isso, é para que mantenha a casa do Senhor de portas abertas e que assim mais e mais e mais pessoas sejam alcançadas através do Evangelho de Jesus Cristo, amém? Então nessa tarde eu te dou a oportunidade de ofertar na casa do Senhor com coração alegre, com coração satisfeito, amém? Em nome de Jesus, eu sempre agradeço a oportunidade. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus.
mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Amados, está conosco hoje nosso pastor Anderson. Olha, nossa tarde da bênção hoje está especial. Pastor Anderson hoje teve a oportunidade de estar aqui cultuando com a gente na tarde da bênção. Eu quero passar o microfone para o pastor na oportunidade. Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor? Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu acho que essa é a primeira tarde da bênção que eu estou participando desde quando eu comecei a pastorear a igreja. Glórias a Deus. A correria de trabalho não deixa. Mas aprove o Senhor estar aqui hoje junto com vocês para a gente adorar o Senhor junto. A Bíblia diz lá no livro de Lucas, exatamente no capítulo 11 e no versículo 9, Jesus nos ensina algo muito importante, que é como nós devemos orar. Por isso vos digo: pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Há um segredo na nossa vida, e isso é fundamental para que a gente possa conseguir alcançar os nossos objetivos. A gente precisa aprender que nada acontece na nossa vida por acaso, e nem nada vem de mão beijada para a gente. Uma das coisas que eu aprendi é que quando as coisas vêm fáceis demais, ela acaba indo fácil demais. E tudo na nossa vida tem que ter uma certa dificuldade, porque não existe sabor de vitória se não existir uma luta antes dela. Não existe conquista sem que antes você precise brigar por algo. Não existe, aleluia, sonhos sem que antes você precise passar por dificuldades e por situações perante o seu dia a dia. Mas Jesus nos ensina algo muito importante, que todo aquele que pede recebe, e todo aquele que bate, a porta se abre. Então, queridos, aprenda uma coisa nessa tarde: se você pedir, em nome de Jesus você recebe. Se você bater, crendo que Jesus é aquele que tem a chave que abre todas as portas, os seus projetos serão realizados, os teus sonhos serão realizados, a tua família vai ser bem-sucedida, os seus negócios serão bem-sucedidos. Sabe por quê? Eu aprendi algo muito importante, que todos os planos e os projetos que a gente coloca na mão de Deus serão bem-sucedidos. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos lá? Glórias a Deus. Por toda a minha vida, o Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, assim, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há
Deus está nesse lugar nessa tarde, gente. Eu sei que a gente passa por diversas dificuldades. E quantas vezes você bateu em algumas portas e elas não se abriram para você? Quantas vezes você insistiu com alguém que você queria muito que estivesse do seu lado e ele não estava quando você mais precisou? Ou quantas vezes você depositou a sua confiança, os seus projetos em alguém, achando que esse alguém poderia ser a pessoa certa para alavancar a sua história, alavancar a sua vida, e isso não aconteceu. E a gente se frustra, sabe por quê? Porque a gente acredita que vai dar certo, e quando as coisas estão indo, aí volta tudo para trás de novo. E sabe o que Deus me trouxe para falar para você nesta tarde? É que Ele é a pessoa certa para você depositar os seus planos. É que Ele é a pessoa certa para você depositar os seus projetos. Sabe o que Deus falou nessa tarde ao meu coração nesse lugar? É que a gente ainda não conseguiu alcançar aquilo que a gente queria, porque a gente ainda está confiando no homem e na força do braço do próprio homem. É porque a gente está tentando com as nossas vontades, com as nossas forças. Mas quando a gente aprende que Deus é aquele que está no controle de tudo, aí não há porta que fique fechada, não há demônio que se pare na frente de aleluias, não é potestade que se levante, não é principado que se coloque na nossa direção. Sabe por quê? Ele é aquele que vai adiante de nós, endireitando os caminhos, derrubando as portas, quebrando os ferrolhos, dissipando o mal e transformando tudo aquilo que era para ser ruim em bênção. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que Ele pode fazer novas todas as coisas. Não tem saída. Parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Você é um milagre feito pelas mãos dele. Aplauda o Senhor Jesus por isso, igreja. Glória a Deus, de pé como você está, aleluias. Quero convidar você a aplaudir Jesus bem forte essa tarde, recebendo a missionária Zefa, aleluias. Aplauda Jesus pela serva do Senhor. Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Estou feliz por estar aqui, né? Pela primeira vez, né? Para trazer a palavra do Senhor, conforme Ele tem colocado no meu coração nessa tarde. E eu tenho certeza, né, que Deus vai falar conosco nesta noite, né? Me alegro de ver, né, o pastor Anderson aqui na direção desta igreja, né? A missionária Josi, que eu conheço há muitos anos, né? Então, é um prazer estar aqui, né? Juntamente com vocês. Não sou pregador, eu prego sim que Jesus salva, liberta e leva para o céu, né? Mas diante ali da missionária Josi e do irmão Anderson ali, né? Eu me sinto pequenininha, né? Mas grande aqui é o Senhor, então nós vamos ser todos pequenos diante do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Eu falo para os irmãos que eu não vou demorar, né? Que eu não sou pregadora de 1 hora, de 2 horas, mas o que Jesus mandar falar, eu falo. Glória a Deus. Eu vou ler aqui na palavra do Senhor em Marcos, glória a Jesus, 5:21. Glória a Deus. Que diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jário, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que apertava. E então uma certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue,
que havia padecido muito com muitos médicos e desperdiçado tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitava, isto antes ia a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia-se, tão somente tocar nas suas vestes sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíram, voltou para si mesmo e disse: quem tocou-me nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz que me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que fizeram isso. E então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, tão somente aproximou e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada desse teu mal. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu lendo essa passagem, já trouxe essa passagem umas 2 ou 3 vezes, mas toda vez que a gente, lê a palavra do Senhor, o Senhor dá algo diferente para nós. E eu lendo aqui essa palavra, eu observei que o principal da sinagoga, ele se comportou como muitos não querem se comportar hoje perante o Senhor para receber a sua bênção. Eles não querem esperar o momento de Jesus. Eles querem no momento dele. Muitas vezes eu falo, nós queremos em nosso momento, não queremos no momento de Jesus. Muitas vezes nós queremos receber a nossa bênção antes do irmão, antes do pastor, mas nós temos que esperar a nossa vez, né, pastor Anderson? Temos que esperar a nossa vez. Quantos não têm olhado assim para o pastor Anderson, ele falando aqui, né? E Deus me fez lembrar muito de anos tempos atrás do irmão Anderson. E muitos olham para ele, eu estou falando isso porque eu ali sentada, Deus me mostrou. Muitos olhavam, olha para você hoje e fala, né, que você quer ser isso, quer ser aquilo, só porque está com o Renato Silva. Mas o pastor Renato Silva é igual eu, igual ele, igual você que está aqui nesta tarde. O pastor Renato Silva não é Deus. Então, muita gente olha não só para a irmã Josi, mas para você, e fala que você quer ser muita coisa só porque está aqui nesse ministério. Só Deus e você sabe o que é que você passa por estar aqui nesse ministério. Glória a Jesus. Tem muitos que querem estar aqui, mas não está porque não foi igual o principal da sinagoga. Porque a gente vê muitos só falar que a mulher se prostrou, mas quase ninguém fala que o principal da sinagoga foi junto com Jesus esperar o milagre dele. Ele foi caminhando, irmã Josi, com Jesus perante a multidão. Ele foi perante aquela multidão esperando Jesus ir para ir de encontro à filha dele. Glória a Jesus, glória a Deus. Uma certa vez eu vi uma irmã falando que na palavra na igreja que Jesus não quis abençoar o principal da sinagoga, que ele deveria ter atendido ele primeiro, mas não era o momento dele. Se Jesus queresse curar ela de onde ela estava, igual ele pediu, o Senhor vai lá e põe as mãos, ele podia de lá mesmo ter ordenado a cura da filha do principal da sinagoga, mas não era o momento dele curar. Ele tinha que caminhar perante a multidão. Ele tinha que seguir mais um pouco o espaço de Jesus, para Jesus e dar o milagre dele. Glória a Jesus. Que depois que ele conversou com Jesus, pediu o milagre para Jesus, quem foi que chegou? A mulher. Glória a Deus. Quem chegou foi a mulher. Naquele tempo todo que ela estava com aquela enfermidade, ela chegou e Jesus fez o quê? Jesus foi dar atenção para ela primeiro. Glória a Jesus. Mas aquela mulher, juntamente com o principal da sinagoga, ela foi acompanhando a multidão. Mas tinha uma diferença dela e do principal da sinagoga, que o principal da sinagoga, irmão Anderson, ele foi de pé e ela foi se arrastejando. Ela foi se arrastejando perante o Senhor.
É o que acontece muito hoje com a igreja do Senhor. Muitos querem impedir você de receber a sua bênção. Muitos querem te dar empurrão para você cair, para você ir prostrar e não receber a tua vitória. E aqui não está falando que era incrédulo, não. Era com a multidão, missionária Rose, que acompanhava Jesus. É o que você vê hoje. Porque se Jesus mandar falar, eu falo. É os principais. É a multidão que está falando, que está seguindo Jesus e está querendo derrubar o seu irmão, que está querendo sua bênção. Eles não queriam que Jesus desse a bênção para ela. Mas ela não desistiu. Ela foi corajosa. Ela não era nem para estar no meio daquela multidão. Não era nem para ela estar seguindo. Glória a Jesus. Não era nem para ela estar seguindo Jesus, mas ela foi ousada. É o que nós devemos ter hoje, é ousadia. Coragem para nós receber o nosso milagre, para nós receber a nossa bênção. Porque se nós não tiver, se nós for olhar para a multidão, se nós for olhar para aquele que fala, você não pode se ajuntar a nós. Você é pequeno, você não pode, você hoje não está com as vestes adequadas para vir aqui na igreja. Mas você tem que se prostrar, você tem que se rastejar, porque uma hora você vai tocar na orla do vestido de Jesus. Glória a Jesus. Não precisa muita coisa para nós receber a nossa bênção, não. Basta nós persistir. Basta nós não olhar para os empurrões. Basta nós não olhar para os elevantes que se levanta contra as nossas vidas, contra a vida da igreja do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Que nessa tarde, você que está aí sentada na nave da igreja, venha tocar na orla das vestes do Senhor. Que nessa tarde você venha ser também igual ao oficial aqui, que não desistiu. Ele esperou a hora de Jesus ir na casa dele. Aquela mulher, Jesus curou na rua, vamos falar na linguagem de hoje. Curou na rua, glória a Deus. Mas na casa do principal da sinagoga, Jesus fez questão de ir lá na casa dele para impor as mãos, conforme ele pediu. Glória a Jesus. Hoje o milagre é para mim e para você. Hoje o milagre para mim e para você não é diferente do milagre que vai ser para o pastor Anderson, missionária Josi, não. Glória a Jesus. Porque você vê na palavra quantos empurrões que ela tomou e ela não desistiu. Ela tinha medo de tocar. Hoje em dia nós possamos nos dobrar diante do Senhor de qualquer forma. Naquela época não, a mulher não podia tocar da maneira que ela estava, mas ela enfrentou. Ela não queria ir de pé, porque eu tinha certeza que aquela enfermidade ali, missionário, já cheirava muito mal. Mas só que na hora que ela tocou em Jesus, Jesus não falou assim: quem foi que me tocou com esse cheiro mal? Glória a Jesus. Jesus falou o quê? Eu senti que me tocou, porque de mim saiu virtude. Foi virtude das vestes do Senhor. E ela não tocou no corpo de Jesus. Ela tocou só na orla, lá atrás. Porque quando você toca na orla do Senhor, quando você vem adorar o Senhor, no propósito diferente, o Senhor sente. Que dele saiu virtude e dá a tua bênção e dá a tua vitória. Glória a Jesus. Quantas pessoas não já tentou barrar a nossa caminhada? Quantas pessoas já não falou, você não consegue? Quantas pessoas você já falou, você não é digna de receber isso? Mas o Senhor nessa noite fala para você, nesta tarde, que já ouviu isso. O Senhor nesta noite fala que vai sentir o toque nesta tarde, porque vai sair virtude das vestes do Senhor para te dar a tua bênção, para te dar a tua cura. Seja qual for o teu mal, o Senhor vai resolver nesta tarde. Basta que você toque nele, da mesma maneira que aquela mulher do fluxo de sangue tocou. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu tô lendo a palavra do Senhor aqui, missionária Josi, e Deus está me mostrando muitas pessoas ali na porta da igreja jogando pedra. Glória a Jesus, mas só que nenhuma entra dentro da igreja. Glória a Jesus. É muitas pessoas jogando pedra ali na porta, Deus está me mostrando. Mas o importante é que nenhuma pedra está entrando dentro da igreja.
Glória a Jesus. Porque para jogar pedra tem muitos. Agora para vir chegar e falar igual a Jesus, eu senti que de mim sair virtude na hora de chegar e fazer igual vocês fazem aqui, não olhar quem está cheiroso, quem está fedendo e fazer o ítalo de Jesus. Ninguém quer, mas na hora de jogar pedra tem muitos para jogar pedra. Mas não importa, faça como o principal da sinagoga. Glória a Jesus. O importante é a vitória. O importante é Jesus se fazer presente. O importante é o dono da cura se fazer presente aqui nesta tarde. Glória a Jesus, glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. E aquela mulher, igreja, ela se rastejava. Glória a Jesus. Aquela mulher chorava. Tem hora que você imagina eles pisando naquela mulher, porque ela estava suja. Glória a Deus. Eles estavam ali todos com as suas vestes boas, bonitas. E aquela mulher estava suja porque ela vinha da onde? Ela não vinha de uma igreja, irmão. Ela vinha de um arraial. Ali ficava separada, não é igual hoje, que a gente vai para o médico, com qualquer doença que a gente tem, a gente chega numa clínica e senta no meio de todo mundo ali, não. Aquela mulher ficava, era no arraial. Glória a Jesus. Mas eles não queriam saber disso não, missionária Josi. Eles queriam era pisar nela. Eles não queriam que ela recebesse um milagre, não. É igual tem muitos hoje. Muitos hoje só querem olhar para o seu próprio. É embigo que fala, né? Não quer ver a necessidade do seu irmão. Glória a Jesus. Mas o importante é que Jesus ouve o nosso clamor. O importante é que quando nós prostramos diante do Senhor, Ele responde a nossa oração. Glória a Deus. E nessa tarde, por mais que é tarde da bênção, é um trabalho que muitos não gostam de vir, mas é um trabalho que muitos recebem vitória e recebem bênção. Glória a Deus, glória a Jesus. Porque na casa do Senhor, todo dia é dia de bênção, dia de vitória. Mas tem uns cultos que tem irmão que não gosta de ir. Tarde da bênção e culto de ensinamento. Glória a Jesus. E é um culto que eu sempre falo ali, sempre eu falo, meus pastores que eu congrego, é um culto que eu sempre, quando eu vou, é o culto de ensinamento, eu aprendo. Irmão Marcos Brito estava dando um ensinamento para quem ia batizar. E ele falou assim, vai, irmã Zé. Eu falei assim, não, eu venho aprender mais um pouco, porque eu gosto, né? Porque quanto mais você aprende, mais é bom. Ele falou, mas irmã Zé, mas só tem quantos anos de crente? Eu falei, não importa. Eu quero saber como é que vai ser o ensinamento do batismo hoje. E eu vou mesmo, é só ter. Eu vou, porque eu gosto. Mas hoje em dia ninguém quer saber disso, não. Agora fala que tem um pregador diferente para você ver. Se não tem muita gente, igual eu já vi aqui na tarde da bênção aí uns dias, que a gente não podia nem sentar. Eu cheguei em casa, comentei com o Valmir, eu falei, ô Valmir, engraçado. Eu fui ali, observei. Todo mundo só foi ali porque estava recebendo ali aquela bênção. Mas em muitos lugares, eu vou e falo assim, nossa, mas o pastor Renato foi uma bênção, abençoou. Eu falo para o Valmir, mas em nenhuma igreja, eu nunca vi alguém chegar e falar assim, vamos fazer uma oração para o pastor Renato Silva, por ter abençoado vários ministérios. E o Valmir fala, mas é assim mesmo, né? Mas que Deus venha continuar abençoando esse ministério. Que Deus continue abençoando a irmã Josi, o pastor Anderson que está, né, aqui na frente dessa obra. De glória a Deus, né? Que só Deus sabe eles, como é que eles estão aqui na frente, né? Quantos queriam estar aqui no lugar dele? Mas quando Deus fala, está falado e acabou, né? Quando Deus fala, está falado e acabou. É eles, até o tempo que Deus falar, agora chegou o tempo de mudar, é só Deus, né? Mas que Deus venha assim abençoar. Viu, irmão? O irmão falou o nome do Senhor aqui. Israel, irmão Israel. Deus manda falar para você que o projeto que o Senhor colocou nas mãos dele, por mais que tenha gente que está querendo impedir, Deus manda falar que já está assinado. Que já está assinado. Que não importa a multidão que acha que não é para tu receber,
Mas Ele manda te falar nessa tarde que já está assinado. Já está assinado. E Deus manda falar mais. A cadeira que foi separada para você, ninguém toma. Já está marcado lá, é dele a cadeira. Ninguém toma. Receba da paz do Senhor nessa tarde. Viu? Porque continua perseverando, não perde a bênção. Glória a Jesus. Porque eu não conheço ele não, Josi. Mas ele é muito humilhado. Tem coisas que ele ouve e faz que não entende. Mas ele entende. Hoje eu estava vendo um irmão perguntando assim, na igreja assim, Josi. Você é crente que evangeliza? Você é bobo. Você aí foi falando, todas as pessoas que fazem a obra de Deus, e falando que era bobo. Aí perguntou para ele, ele falou assim, eu sou bobo porque eu faço tudo isso, mas minha coroa está garantida lá no céu. Glória a Jesus, glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel na terra. Engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando Jesus, ele sentiu que saiu virtude daquela mulher, que ele fala aqui no verso 34, ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada dessa enfermidade. Quando Deus fala conosco, nós temos que ficar em paz. Quando nós fala conosco que Ele vai resolver, ou já está resolvido, nós temos que ficar em paz. Glória a Deus. Temos que ficar em paz. Por mais que alguém chegue e fala para você, não vai dar certo. Isso não é para você. Não vai dar certo. Mas se o Senhor te prometeu, vai dar certo, vai em paz. Vai em paz, porque quando Ele fala, falou, está falado. Não tem ninguém que apaga o que Jesus escreve, não. Glória a Jesus, glória a Deus. Porque Deus, Ele é fiel a todo tempo. Glória a Jesus. Porque Deus é aquele, igreja, que Ele vela pela sua palavra. Deus é aquele que quando Ele promete, Ele cumpre. Deus é aquele que pega de quem tem e dá para quem não tem. Glória a Jesus. É o que Deus está fazendo aqui nessa tarde. Irmã Jorge, em poucos dias você vai ver, contando uma bênção, esse irmão aqui, ó. Irmão Israel, né? Israel? Pois é. Ele vai contar uma bênção aqui. Glória a Jesus. Que tem gente que quando ele entra, eu vou falar porque é desse jeito. Quando ele entra aqui dentro da igreja, tem gente que murmura. Quando ele entra. Mas que ele venha saber que aquela multidão também pisou na mulher do fluxo de sangue. Mas ela continuou, irmão, prostrando. Ela continuou seguindo a Jesus. Ela continuou, ela não desistiu da sua bênção. Por mais que muitos que falavam mais alto para Jesus, não ouviu o clamor daquela mulher. Mas ela tocou, ela fez igual o cego de Jericó. Ela não desistiu. Quanto mais a multidão apertava e empurrava o cego de Jericó, aí ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O importante é nós não sair da posição. O importante é nós não sair da presença do Senhor e perder a fé no Senhor. Glória a Jesus. Porque o cego de Jericó, ele não desistiu. Quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar, ele ficou na beira do caminho. Ele perguntou para muitas pessoas, mas ninguém quis falar para ele qual era o lugar que Jesus ia passar. Mas ele escutou um barulho e falou: Jesus vem vindo aí. E eu vou ficar aqui na beira do caminho. E eu não vou desistir da minha vitória. Assim é você, irmã. Não desista da sua vitória. Não desista. Por mais que o inimigo queira te colocar em quarto escuro, não desista.
Por mais que o adversário da tua alma queira ganhar a tua alma, mas Jesus manda te falar: não desista. Fica na beira do caminho, porque Jesus do cego de Jericó, vai passar para te dar a tua vitória e para te exaltar. Glória a Jesus, glória a Deus. Louve o Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quando der vontade de você parar, vai para a beira do caminho. Quando vir na tua mente: eu vou parar, eu vou desistir de tudo, eu não estou com vontade nem de ir em igreja nenhuma mais. Mas Jesus manda te falar nessa tarde: fica na beira do caminho, porque Jesus vai ouvir o teu grito, o teu pedido de misericórdia. Quando você achar que está fraca, você fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque Ele vai ouvir o teu clamor. Glória a Jesus, glória a Deus. Tem muitas pessoas, irmã Josi, aqui que está precisando do filho de Davi, mas está sem força de gritar, de pedir a misericórdia e de ficar sempre na beira do caminho. Que nesses últimos dias, igual a missionária falou lá na nossa igreja, tem muitos desistindo com muita pouca coisa, não quer prosseguir. Mas eu quero falar para você, nesta tarde que está aqui, o Levante Anda está aqui nesta igreja. O Levante Anda está aqui nesta igreja. Levanta em nome de Jesus. Pega a tua cruz e segue o Mestre. Pega a tua cruz e segue o Filho de Davi, que está aqui nesta tarde falando com você nesta tarde. Glória a Jesus. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela ficou curada. Ela recebeu a vitória. O cego de Jericó também recebeu a vitória. Glória a Deus. Eu quero pedir à irmã Júlia aqui, dá um abraço nessa irmã aqui, irmã Júlia. Dá um abraço nessa irmã aqui de preto, ó. Glória a Jesus. Muitos abraços você tem recebido, irmã, mas é só de falsidade. Glória a Jesus. E tem muitos que abraçam a gente sem querer, sabe, irmã Josi? Sem querer. Quantos não me abraçam também sem querer? Só que a gente sabe. Quando abraça, a gente sente e fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Com ciúme até da obra do Senhor. Que hoje em dia você não pode fazer uma oração bonita. Bonita não, que Deus venha receber. Hoje em dia você não pode receber um convite para você pregar. Hoje em dia, irmão Anderson, ou você ou eu, não pode chegar e falar assim: ô irmã Josi, vai lá em casa orar por mim, porque eu sei que quando você ora, Deus responde. Você não pode fazer, porque o próximo que está do teu lado pergunta: por que só a Josi, o que é que ela tem? Deus só usa ela. Ciúme. Glória a Jesus. Ciúme, irmã Josi. Glória a Deus. Mas nessa tarde, por mais pouca pessoa que está aqui, eu falo com toda certeza que os anjos do Senhor e o Espírito Santo de Deus está aqui nessa tarde. Glória a Jesus. Em cada cadeira eu tenho certeza. Se você chegou e falou assim: Espírito Santo, senta do meu lado nessa tarde, você vai sentir a presença dele. Que não é só no meio de multidão que o Senhor se faz presente, não. Onde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, com o coração e o pensamento ligado no trono do Senhor, Ele se faz presente. Glória a Jesus, glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Igual eu falei para os irmãos, eu não prego muito, eu não prego 2 horas, eu não prego muitas horas, mas eu falo que o Senhor me manda. Viu, irmã Josi? Até aqui o Senhor me deu. E eu falo para você: não saia da beira do caminho. Falo para você: continue enfrentando a multidão, mas corra atrás da sua bênção. Corra atrás do seu milagre. Porque Jesus está esperando. Jesus está esperando você correr atrás também. Tem gente que fala: para Jesus não precisa falar muito. Precisa. Porque tem hora que você pede 5 anos. Você sabe quando eu resolvi pedir uma benção pro meu Carlinhos, que você conhece ele, para pedir a Deus para tirar Carlinhos daqui de Almenara, foi 10. Tem 3 meses que ele resolveu tirar Carlinhos. E foi prova, prova, prova e prova.
prova, humilhação. Mas eu falava, eu creio na minha vitória. Jesus não salvou ainda. Mas eu estou orando para Deus enviar um servo dele ali e pregar para ele. Não sei se os irmãos vinham, Carlinhos pedia comida na rua. O irmão já vivia ele, andava com a meiota de pinga, ficava 10 dias sem tomar banho. Eu passava assim, às vezes eu passava no carro com o vó meu, eu falava, toma vergonha, Carlinhos, vai embora. Estou de boa, mãe. De boa. Né? Aí você vai em muitos lugares, em muitas casas, você ora e as pessoas pensam que já está de boa, né? Mas só que para a honra e a glória do Senhor, eu ainda vou contar que Jesus salvou meu filho e libertou. Se ele já está trabalhando, e a semana passada ele me ligou e falei, está trabalhando, negão? Estou. Tem 3 meses trabalhando sem parar. Ô mãe, mas o dinheiro aqui, mãe, a gente ganha, mas mãe, olha mãe. Aí ele falava, é para pagar a luz, eu, glória a Deus. É pagar água, oh, Deus é maravilhoso. É para pagar a internet, Jesus é bom. Pagar aluguel, eu falei, oh maravilha. E pagar gás, eu dando glória a Deus. E ainda tem o supermercado que nós temos que juntar os 3 e comprar. Deus é fiel. Eu falei, a senhora gosta? Eu falei, gosto, porque sabe por quê? Porque eu gosto de você assim, super ocupado, trabalhando para se manter, não para pedir, né? E tem gente que vê a gente pregando bem, só pensa que a vida da gente é só benção. Mas eu falo para você, não desista da sua vitória. Se você tem filho drogado, não desista. Tem filha, não desista. Tem problema, não desista. Porque Deus, se você não desistir, se você não olhar para as calúnias, igual muitos falam, pastora Zefa prega, ora, e o filho está mendigando na rua, mas estou servindo a Deus, né? O cego de Jericó alcançou Jesus, né? E eu vou alcançar o meu milagre, a salvação e libertação dos meus filhos, né? Os 2, que minha filha nunca me deu trabalho, mas eu tenho 2, que mais é Carlinhos. Davi não é da igreja, mas é sossegado, graças a Deus. Mas que os irmãos ora pela minha família, por Carlos Valmir, por Davi, para Jesus trazer de volta, né, para a casa do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, costumo falar, eu não peço perdão, que eu falei o que Jesus mandou. Amém? Eu recebo essa palavra. Quem mais recebe? Aleluia. Tenho certeza que a missionária Zefa vai viver a promessa em totalidade. Deus não deixa obra nenhuma pela metade, Ele faz por completo. A senhora vai contar o testemunho completo de vitória sobre a sua vida e sobre a vida do teu filho, onde quer que ele esteja agora, que ele seja alcançado por essa palavra. Eu tenho muita fé na palavra liberada, porque se, aleluias, uma palavra liberada passa céus e passa terra, ela se cumprirá. E nós essa tarde queremos usar a nossa fé como profeta que Deus nos chamou para ser, para liberar essa palavra. Que em nome de Jesus ele seja liberto de todo vício. Que em nome de Jesus ele seja curado de todo vício. Que em nome de Jesus ele seja o homem que Deus chamou ele para ser. Andarabaia, Suribica, Andarabaia. Que em nome de Jesus ele conte testemunho de mudança e de transformação. E que em nome de Jesus Deus ainda use ele para alcançar aqueles que estão nas mesmas condições que ele viveu. Andarabaia, Suridequebeahai. Que em nome de Jesus ele seja alcançado agora. E que todas as vezes que ele tentar usar qualquer tipo de bebida ou de droga, que ele venha repunar, que o estômago dele venha repunar e que ele não consiga mais viver do vício. Que em nome de Jesus as bocas, as entranhas dele sejam cheias da unção, da palavra do Evangelho, e que ele seja transformado pelo poder que essa palavra tem. Aleluia! O nosso Deus, que é onisciente, é onipotente, é onipresente, ele está aqui, mas ele também está onde aquele rapaz está agora. Andarabaia, Suridequebeahai. E que o Espírito Santo que nos envolve neste lugar também possa envolvê-lo em uma atmosfera de transformação. Rabaia, Suridequebea, Ramana Rabaia. Em nome de Jesus, que ele seja alcançado.
Em nome de Jesus, que ele receba livramentos. Em nome de Jesus, que todo espírito de morte que ronda aquele rapaz, de que Biasuri Manarabaiasa, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia, você pode adorar a esse Deus que está neste lugar. Te louvarei. Você pode agradecer a Ele essa tarde, porque Ele já determinou a sua Não vitória. importam as Você consegue louvar a Ele crendo que você vai sair daqui levando o seu milagre. Adorarei somente a ti, A presença do Jesus. Senhor é real neste lugar, aleluia. Te Há uma nuvem de glória que nos envolve sobre este lugar. O Senhor está sobre este lugar. Não importam as circunstâncias. Oh, arai, o Senhor está neste lugar. Somente a ti, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Nós ofertamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. quero te ofertar. Nós entregamos ao Senhor a nossa melhor adoração. Mas Nós ainda é nos pouco, entregamos eu como oferta viva ao Senhor. sei, se comparado ao que ganhei. Receba o nosso louvor neste lugar, Jesus. Não sou Receba a apenas nossa adoração neste servo, lugar essa tarde, teu Jesus. amigo me tornei. Nós nos doamos por completo ao Teu reino, Senhor. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, Glória a Deus. adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Irmã Júlia, fique de pé, por favor, minha amada.
Coloque a mão no seu coração. Deus está derramando uma unção de cura sobre a tua vida, irmã Júlia, esta tarde. Meu Deus manda dizer que Ele é o Deus que cura traumas. Meu Deus é o Deus que cura feridas do passado. Meu Deus é o Deus que transforma por completo. Meu Deus manda dizer que primeiro é em nós e depois através de nós. Ele cura você para que você seja instrumento de cura para outras mulheres. Aleluia. O meu Deus vai visitar áreas da sua vida. E o meu Deus vai trazer um tempo novo, um ciclo novo. Aleluia. Enquanto eu falo com você, o meu Deus manda te dizer que Ele está visitando a tua casa, a tua família. E Ele manda dizer que Ele marcou esse dia, Ele marcou essa tarde, para que uma obra, aleluias, glória a Deus, para que uma obra do inferno venha a ser quebrada. O meu Deus manda dizer que maldições hereditárias estão sendo quebradas no meio dos teus. O meu Deus está destruindo um ciclo que tem acompanhado geração em geração. Aleluia. O meu Deus manda dizer: se prepara. Se prepara, porque eu vou te preparar para um tempo novo na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Oh, Decandarabaiassúria. O meu Deus manda dizer, irmã Júlia, que Ele te levantou com um propósito. E você vai viver o cumprimento desse propósito. Ainda que o processo doa, não é fácil ser moldado. Às vezes as mãos do oleiro nos causam dor. Às vezes os processos nos causam dor, porque Deus, Ele precisa nos amassar, Ele precisa nos moldar. E muitas das vezes nós precisamos ser encaminhados ao fogo. Mas o meu Deus manda dizer que ainda que tenha que passar pela prova de fogo, você vai viver o propósito. Porque você foi levantada para esse propósito. A tua casa foi levantada para um propósito. Você vai gerar, você vai gerar nas regiões espirituais. O meu Deus manda dizer, você vai gerar. E você vai viver um tempo de cumprimento de promessa, diz o Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te rendemos graça por essa tarde gloriosa em Tua presença, Senhor. Obrigada, Deus, por ter falado conosco, Senhor, através dos louvores. Obrigada, Deus, por ter falado conosco através da palavra de ofertório. Obrigada, Senhor, por ter falado conosco por intermédio da missionária Zefa na palavra oficial. Obrigada, Deus, por ter intercedido as nossas causas através da oração do missionário Israel. Meu Deus, obrigada, Senhor, pelos irmãos que enfrentaram um mau tempo e vieram buscar a sua vitória. Meu Deus, obrigada pela vida dos nossos obreiros, Senhor, que trabalham, meu Deus, como músico, que trabalha na mídia, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Deus, obrigada pelos levitas, obrigada pelos missionários que contribuíram para este culto, Senhor. Meu Deus, nós te rendemos graça, louvor e exaltação. Nós estamos voltando para os nossos lares, Senhor, mas nós não vamos de qualquer maneira. Nós sairemos daqui, Senhor, levando a nossa bênção, a nossa vitória nas mãos. Nos dê, Senhor, um fim de tarde abençoado, uma noite de descanso, e que amanhã, Senhor, nós possamos estar de pé novamente para viver as Tuas promessas. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos esta tarde, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz amém? Amém? Vai em paz, Deus abençoe.